Hip hop. Seu sorriso aberto já não me convence mais. Procura a sua turma. Artes plásticas. Grafite. Teatro de rua. Ai, capinar aquela horta. Tudo isso você vê no Aprovado de hoje. E para falar sobre as artes de rua, nós convidamos o professor da Escola de Belas Artes da UFBA, Williams Martins. E a nossa atração musical é um carrinho chamado Carrinho Multimídia, que junta vários tipos de arte, sob o comando de Ana Dumas. Mais afros, já não somos mais browns, somos brasileiros universais. Ana Dumas, bem-vinda ao Aprovado aí com o seu trio elétrico, né? Eu ia fazer uma pergunta para você, em que você se inspirou, mas aí nessa sua primeira intervenção você já disse, né? Carrinho de café. Carrinho de café é o que vem primeiro, você olha e já vê, né? Só não tem um café. Não tem café? Não, só café filosófico. Só café filosófico? Se alguém quiser tomar um cafezinho, você tem que ter um cafezinho. Tem que ter um cafezinho, né, Jackson? Trio elétrico, né? Trio elétrico, os carrinhos de MP3 do Nordeste, que agora já está rolando aqui também em Salvador, né? Uma nova modalidade de carrinho, que não vende café, mas vende o MP3. Bispo do Rosário, Sound System jamaicano, nova-iorquino. Por isso que eu digo que mesmo tendo nascido aqui, ele é universal, ele é mais do que brasileiro. É tudo isso, mas é Bahia, né? É Bahia. É a cara da Bahia. E você vem acompanhado do DJ Jabá. Meu multimídia man aqui, o cara das bases e dos improvisos. Maravilha. Durante o programa a gente vai conversar mais aí sobre esse carrinho e o que é que você tem aí dentro desse carrinho, que eu sei que tem um monte de coisa. Tá legal. Bom, a gente conversa agora com o Williams, professor Williams, bem-vindo ao Aprovado. Gostou do carrinho? Poxa, muito interessante, né? Uma versão bem interessante dos carrinhos de rua da cidade de Salvador, né? Tem alguns vendedores de café que já levam um sonzinho ali e chamam bastante atenção, né? Exatamente, mas eu acho que esse carro aí talvez seja um carro mais cultural, né? É verdade. No sentido, assim, de divulgar mais a arte de rua, né? A arte da cidade. Maravilha. Williams, a gente vai para o intervalo comercial ouvindo Ana Dumas com seu carrinho multimídia. Base DJ Jabá. Tá aí um pouco da história do hip hop para você. Valeu, Ivan Marques, valeu, Ananias Break. Ana, o que é que você tem aí nesse carrinho? Então, você tem hip hop, claro, né? Tem, mas hoje basicamente a gente está trabalhando com dub, né? Que dub, é um estilo de música jamaicano. Dub. Você estava falando comigo antes, né? É a origem do hip hop? Na verdade, assim, gerou o rap, gerou também, de certa forma, a cena do hip hop, né? Surgiu na Jamaica? Eles montavam paredões de som e aí iam fazendo sons, sampleando e fazendo som ao vivo, e sempre tinha alguém falando, né? Soltando verbo no microfone. E isso tudo que aconteceu há cerca de anos 60, Jabá? 60. Anos 60, veio dar nessa cena, né? Tão forte como é a do hip hop, do rap, da cultura popular urbana como um todo, né? E você tem o que aí nesse carrinho? Assim? Então, pode falar alguns dos ingredientes, a gente vai falando durante o programa. Então, a gente tem um sampler com trechos de vozes de ações do carrinho na rua. Né? A gente significa hoje, isso? O que é isso? Por exemplo, o carrinho ele é basicamente um instrumento de rua, assim, é onde ele funciona melhor.
Mas a gente fez hoje uma apresentação adaptada para trazer a rua para um espaço fechado que é o estúdio, né? Na rua tem interação do povo, Tem né? interação do povo, exatamente. É como se fosse uma rede social analógica. As pessoas vão interagindo, isso altera o seu tom de discurso, isso altera a música que você vai tocar. As pessoas normalmente metem a mão, trocam os ímãs de lugar, né? Porque o carrinho ele funciona todo com sistema de ímãs ou então com pinturas também. Por exemplo, eu já convidei um artista, o Anderson C., que ele fez uma intervenção visual no carrinho e eu saí com ele como se fosse uma galeria, só que uma galeria ambulante, levando uma tela nas paredes do carrinho. Então ele é vivo, as pessoas vão interferindo, né? Vão mudando. Vão modificando a forma dele. Exatamente. Legal, né? A gente continua conversando mais sobre o carrinho daqui a pouquinho. Tá certo. A Exatamente. gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando mais sobre artes de rua com o professor da UFBA e artista plástico Williams Martins. Vamos ouvindo Ana Dumas e DJ Jabbar. Brau é uma gíria baiana que nos anos 70 significava sinônimo de brega, cafona, coisa de brau. Preto pobre de periferia do urbano, querendo ser classe média pobre. Mas que ousadia! Salve James Brown! É o Aprovado de volta hoje falando sobre artes de rua. Estamos mostrando hip hop, grafite, artes plásticas, teatro de rua, o carrinho multimídia de Ana Dumas e a gente conversa sobre artes de rua com o professor da Escola de Belas Artes da UFBA e também artista plástico Williams Martins. Eu faço uma pergunta para você. É possível sobreviver fazendo arte de rua? Você conhece alguém assim? O mercado de arte em Salvador, no Brasil, eu acho que particularmente, eu acho insípido. Mas alguns artistas sobrevivem, né, de arte através dos editais, através de licitações públicas. Mas a arte de rua, mesmo assim, em sua essência, por ser um conceito muito novo, ainda não existe assim, artistas que sobrevivem de arte de rua. Vamos saber se Ana Dumas sobrevive? Como é que é? Com arte de rua, exatamente não, mas assim, então, o carrinho multimídia, ele tem uma característica, claro, né, que ele me representa nisso, ele é muito fronteiriço, um borderline. Então, assim, eu não tenho esse radicalismo de só atuar na rua. É claro que atuar na rua é diferente. É onde acontece o improviso, o imprevisto, a interação, é onde sua alma explode junto. Mas você ganha para se apresentar na rua? Não, tudo que eu fiz na rua até agora eu bancado fiz, por você mesmo? É, porque eu não podia deixar de fazer, entendeu? Então eu fui e fiz junto com outros amigos artistas, também queriam se expressar, mas sem remuneração. Maravilha. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho conhecendo um pouquinho mais sobre o carrinho multimídia com Ana Dumas. É com você. DJ Jabbar. Hey, Mr. DJ. Sistema existencial livre. Já não somos mais átomos, já não somos mais O sistema existencial é livre quando ele trafega entre linguagens e espaços diferentes e nem percebe as fronteiras que existem entre elas. somos brasileiros universais. Todo sistema existencial é livre. Seu sistema existencial é livre? O sistema existencial, como no passo de dança, ele passa do consciente à inconsciência, do racional ao irracional. É o Aprovado de volta, a sua revista de educação, conhecimento e cultura das manhãs de sábado. Bom, agora vamos conversar um pouco mais com Ana Dumas e DJ Jabbar. Ana, como é que surgiu a ideia do carrinho multimídia? A ideia surgiu, Jackson, da impossibilidade de eu conseguir expressar minhas ideias nos formatos que se apresentavam para mim, né? Livro, enfim. Aí eu me inspirei no carrinho de café em primeiro lugar, nos trios elétricos, em todas aquelas referências que eu já falei, e criei essa coisa que eu chamo de uma estação de arte ambulante.
É uma estação, na verdade, para atender uma função minha, que eu me encaixo como ideias jockey. Uma pessoa que tem como matéria-prima a mixagem de ideias e de conceitos. E para isso eu uso imagem, eu uso textos, eu uso som, eu uso projeção, eu uso o próprio corpo, para tentar chegar perto do que eu quero expressar para as pessoas. Um trabalho já com Marcela Belas, Márcia Castro, Andréa Prado, Érica Martins, Mariela, base gravada no iPod, soltou e o carrinho sai andando, acho que eu já vi com Marcela no YouTube. Exatamente, na Barra a gente já fez com Marcela isso. E o artista sai acompanhando e o povo atrás. Com o microfone, ela no meio do povo cantando e a base aqui no iPod, ela cantando por cima da própria música, com a voz original dela, não é um playback, né? Então são estratégias que a gente vai, né, buscando, encontrando para conseguir fazer esse tipo de arte de uma forma ambulante, né? Você se apresentou há pouco tempo em Portugal, não é isso? Eu me Como é que foi lá a receptividade? Foi muito legal, assim, é diferente. Por exemplo, o primeiro lugar que eu me apresentei fora de Salvador, eu fui no Prado, extremo sul da Bahia, que é a minha cidade, e eu fui para a Trienal de Luanda, no ano passado, com o carrinho. Luanda foi uma loucura. As pessoas se apropriaram do carrinho. Chegou uma hora, por exemplo, no meio da rua, eles tomaram o microfone da minha mão. E eles falaram o que eles quiseram. Em Portugal foi diferente, já foi mais um formato que se aproximou mais disso que eu estou fazendo aqui, né? Eles não têm essa cultura do participar, enfim, é outro perfil. Então eles assistiam e aí era mais eu apresentando esses trechos de conceitos que eu trabalho, tanto no som, como eu trabalhei aqui, como também nos visual, rimas, né? Os Visual. símbolos e as palavras que você escreve aqui. Ana, e quem quer ver assim o carrinho, por exemplo? Onde é que vai encontrar você com o carrinho? O primeiro lugar para ver o carrinho é um espaço online, que é o www.carrinhomultimedia.com. Certo. Mas quem quiser ver assim, ao vivo... Então, aí no momento agora eu estou preparando 2 intervenções que eu imagino que ela vai acontecer um trecho na rua, mas vai acontecer também num lugar fechado. Eu estou trabalhando com Jabá, ensaiando, que uma instalação é o Brau, que é uma apropriação que eu faço dessa gíria baiana dos anos 70, de cunho pejorativo, e que eu reinterpreto hoje, no século XXI, como sinônimo de brasileiro universal, Brau. Né? Isso também é um remix de um conceito, né? Ana, maravilha, viu? Parabéns aí pela sua ideia, interessante. E a ideia é isso, espalhar fragmentos do século XXI em forma de textos, imagens, sons e experiências pelas ruas da cidade. Quero agradecer aqui ao DJ Jabá, que trabalha com o Beatbox Dub, foi ele que fez todas essas bases aqui. E enfim, e agradecer também ao Aprovado, né, pelo convite. Nós é que agradecemos a participação de vocês, DJ Jabá. Parabéns aí. Obrigada. Ana, parabéns. E a gente vai encerrar mais um Aprovado por aqui, mas no próximo sábado tem um programa feito especialmente para você. Vamos ouvir um pouco mais do que tem nesse carrinho multimídia. Preto, pobre, suburbano de periferia, querendo ser classe média, pop, que ousadia.